Presidente, o que representa a Copa Sul-Americana para o Fluminense? Lembra que a gente teve um café que a gente conversou sobre isso, mas a Copa Sul-Americana, depois de a CBF ter desvalorizado essa competição, colocando equipes de menor investimento, ela volta a valorizar essa competição. O que ela representa para o Fluminense nesse ano de 2017? O campeonato pra gente, eu diria que talvez seja o mais importante do ano. A oportunidade de você jogar Libertadores, ter uma premiação boa, você joga depois a Copa Suruga, a Recopa, que são também jogos importantes, rendem bastante dinheiro de premiação. E o torneio internacional que o torcedor quer ver o Fluminense jogando e ganhando. Então, eu te diria que é o nosso alvo principal para esse ano, com certeza. Agora, o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Fluminense ele tem um bom time, um time titular é competitivo, provou isso ao longo desses primeiros 4, 5 meses do ano. Mas o próprio Abel, em entrevista coletiva, disse que precisa de reforços. 1 ou 2 reforços. Já falou que uma dessas posições carentes é a lateral esquerda. O presidente, junto com a comissão que forma o futebol, já vem pensando nesses nomes? Esses nomes já estão sendo monitorados? Essa conclusão ela vai ser tomada a partir de uma análise em conjunto. Cada um tem a sua opinião, naturalmente, e a gente vai decidir em conjunto se vamos ter reforços, se não vamos, de onde vêm esses jogadores, enfim. O brasileiro é um campeonato realmente mais difícil, você precisa de muito mais do que um time, você precisa de um elenco. E aí pode ser que sim, pontualmente a gente reforce o elenco, mas ainda não é uma decisão tomada. Deixar o amigo falar aqui também. A gente sabe também, presidente, que a lateral esquerda, como eu já disse, é uma posição carente. Tem também a zaga que o Abel tem essa situação. Mas hoje para o torcedor, o presidente Pedro Abad, ele pode dizer que tem algum nome mais próximo de ser reforçado, de ser contratado pelo clube? Não, no momento existem conversas, mas nada de definido. O mercado sempre vem oferecer jogadores, a gente escuta, é a nossa obrigação ouvir todas as propostas e a gente faz um mapeamento do mercado para saber o que poderiam ser oportunidades de reforço, mas as negociações em andamento não temos nenhuma. Maicon Bolt está na mira do Flamengo, presidente. Vai deixar ele para o rubro-negro ou o Fluminense pode tentar essa contratação? A questão de ter um outro time envolvido não muda o plano do Fluminense. O exemplo disso foi o Conca. A gente sabia que o Flamengo estava interessado, mas era um jogador que naquele momento não encaixava no que a gente pensava para o elenco. E o Bolt, sem dúvida nenhuma, é um excelente jogador, formado no clube. E não só ele como qualquer outro, depende das condições contratuais que vão se apresentar. Pode ser que seja muito caro, padrão Fluminense, pode ser que não seja, e a gente vai com certeza analisar a situação dele. O senhor falou que cada um tem uma opinião sobre o reforço. Qual é a opinião do presidente do Fluminense? O elenco do Fluminense é suficiente para o Campeonato Brasileiro ou não? A opinião do presidente é que eventuais contratações sejam feitas dentro de um padrão orçamentário adequado e decidido pelas pessoas que estão fazendo o dia a dia e montando o elenco. Não me cabe, claro que como torcedor eu tenho minhas opiniões, mas como presidente eu tenho que deixar os profissionais decidirem aquilo que é melhor e eu dou a chancela financeira para as coisas andarem ou não. Quer dizer que o perfil de contratação vai ser o mesmo das 3 contratações que o Fluminense fez para esse ano? Alguma coisa fora desse padrão é muito difícil financeiramente? Sem dúvida nenhuma, jogadores de alto valor de remuneração mensal não fazem parte do nosso plano de forma nenhuma, a menos de muitas saídas de jogadores que hoje em dia a gente já não vislumbra isso como uma possibilidade real. Alguns jogadores que o Abel não está utilizando, ele até no domingo falou que poderiam sair 2. Tem alguma negociação avançada de saída de jogadores? Imagino que são jogadores que não estão sendo aproveitados mesmo. Não, assim, existem nessa época, vamos dizer assim, entre os estaduais e o brasileiro, sempre tem muita sondagem, sempre se pergunta muito, então todo dia aparece alguma coisa para ser analisada em relação à saída de jogadores. Da mesma forma que a gente sempre pergunta também aos outros times a situação de alguns atletas que parecem não estar sendo utilizados. Mas concretamente, assim, em vias de acontecer, não tem nada. Pode dizer quanto que o Fluminense economizou com a rescisão do Oswaldo? Olha, posso te dizer que pouco mais da metade do que a gente teria que gastar até o final do contrato dele. Algo em torno de 2 milhões e 100 mil reais. Presidente, só para fechar da minha parte mesmo. Diante
Tá claro, estamos aí às vésperas do jogo de Sul-Americana, mas não dá para não falar desse último jogo do Fla-Flu. O Fluminense não ganhou essa partida por conta de um erro de arbitragem. Aquele gol, né, foi uma influência clara da arbitragem. Há quem diga que o árbitro estava comemorando, outros dizem que não, que é só um movimento. A gente sabe que o Fluminense lançou uma nota oficial, mas o que o presidente do Fluminense pode falar para o torcedor que ainda está muito doído com essa derrota, já que o time foi muito melhor do que o Flamengo? Estamos todos doídos. Eu tive reconhecimento até de pessoas do nosso adversário de que efetivamente foi um erro do juiz. Nós fizemos uma representação direta ao presidente da Federação do Rio e também junto à CBF, no sentido de que esse árbitro não apite mais nossos jogos. Eu acho até um abuso esse árbitro ser considerado o melhor árbitro do campeonato, uma vez que ele prejudicou um dos times no jogo mais importante do certame. Então, a gente espera que a CBF, que a Federação tome uma atitude, né, no sentido de tirar esse árbitro do jogo de Fluminense, porque um árbitro que tem um erro desse quilate, um erro tão óbvio, numa final de campeonato, não tem condição de apitar jogos, da importância dos jogos que o Fluminense joga. E não foi só esse erro, né, presidente? Teve o erro contra o Botafogo, aqueles jogadores, 5 jogadores impedidos. Aquele erro contra o Vasco também, que foi parecido, e o Vasco só não fez o gol porque o Cavalieri defendeu. Ou seja, o Fluminense sistematicamente vem sendo prejudicado pela arbitragem. E quanto aos seus principais rivais, né, o que você acha que pode ser feito, o que o Fluminense pode fazer para ter uma voz para que isso não volte a acontecer? Eu acho que não é só o Fluminense, não. O Flamengo contra o Vasco também foi muito prejudicado, um pênalti que realmente inacreditável que tenha sido marcado. Realmente, eu diria que Botafogo e Vasco, eles têm uma certa preferência aí na federação pela arbitragem. Enfim, mas a gente luta. De qualquer maneira, existe um presidente da comissão de arbitragem que, infelizmente, tem um poder exagerado e dá declarações também bastante desastrosas, né? Quando um presidente da comissão de arbitragem não reconhece que houve um erro, a gente fica muito preocupado. Era mais, vamos dizer assim, mais digno dizer que houve um erro e que vai tentar melhorar, ainda que de forma protocolar, do que dizer que não houve erro e alegar que o goleiro do Fluminense deveria ter agarrado a bola. Enfim, é muito triste.